Paz do Senhor, irmãos. Que alegria estar com os irmãos nessa noite. Que honra, que honra. Tomara que estejam tirando uma foto de mim aqui nesse púlpito. Que honra. Já que os irmãos estão em pé, vamos abrir a Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 4, no versículo 14. Neemias 4, 14. E aí, irmãos, como sou professora, enquanto os irmãos abrem a Bíblia, eu vou falar uma coisa do coração. Eu tenho ido pregar nas igrejas e quando o microfone passa para mim, que eu peço para os irmãos abrirem a Bíblia, eu tenho visto que os irmãos não têm ficado em pé na hora de ler a Bíblia. Então hoje também é noite de ensino. Eu queria muito lembrar os pastores de nunca esquecerem de mandar a igreja ficar de pé na hora de ler a Bíblia. E aos irmãos, se seu pastor esquecer, fica de pé imediatamente. Irmãos, sempre tem uma criança por perto. Fale comigo. Sempre tem uma criança por perto. Fale comigo. Irmãos, criança aprende com o nosso testemunho. Criança aprende com o nosso exemplo. Se a gente não ficar de pé para ler a Bíblia e mostrar reverência a esse livro, como as crianças vão aprender? Irmãos, na casa da vovó, quando eu era criança, tinha um lugar da Bíblia. E ninguém podia tocar na Bíblia com a mão suja. E hoje eu tenho visto que os irmãos não têm lugar especial para a Bíblia. Irmãos, vou contar até um segredo. Às vezes eu entro no carro de crente, que eu abro o porta-luva, está lá a Bíblia dobrada dentro do porta-luva. Como que as crianças vão aprender a amar este livro, a respeitar esse livro, se a gente não está dando o exemplo? Então, que fique aqui esse recado que eu tenho conversado com a igreja no Brasil. Reverência na hora da leitura. Outra coisa, irmãos, está muito na moda a gente usar o telefone celular com a Bíblia. Legal. Mas faz uma coisa, irmãos, use o celular como eu, mas carregue a Bíblia no peito. Com orgulho. Para todo mundo ver. Nós ainda somos o povo do livro. Nós ainda somos os Bíblia. E não temos que ter vergonha de carregar a Bíblia. Recado está dado. Vamos embora lá. Neemias 4, versículo 14. Um versículo que Deus tem falado ao meu coração há alguns anos. E confesso, irmãos, que nos anos de 2017 e 2018, eu andei pelo Brasil pregando neste versículo. E depois Deus fez algo na minha vida que eu vou explicar durante a mensagem. E agora eu voltei para os púlpitos. Não sou mais ministra, sou ex-ministra. Entreguei o cargo dia 31 de março. E voltei para os púlpitos. Do palácio para os púlpitos. E o Senhor Deus tem me mandado falar novamente sobre este versículo. E fazendo uma comparação do que eu falava antes, do que eu vivi durante o governo e o que nós esperamos, a partir de agora, que Deus faça com a sua igreja e por meio da sua igreja. Neemias 4,14 diz o seguinte: fiz uma rápida avaliação geral da situação e declarei aos nobres, aos oficiais, aos magistrados e ao restante da população: não os temais de modo algum. Lembrai-vos do Eterno, nosso Deus, grande e poderoso, e lutai com bravura por vossos homens, vossos meninos, vossas meninas, vossas mulheres e vossas famílias. Amém? Irmãos, na minha igreja, quando a gente entende, a gente fala amém bem alto. Eu vou ler de novo, ver se os irmãos entendem. Fiz uma rápida avaliação geral da situação e declarei aos nobres, aos oficiais, aos magistrados, aos pastores da Assembleia de Deus do Brasil, aos meninos que tocam na orquestra, às mulheres que cantam, aos obreiros, declarei a todos: não os temais de modo algum. Lembrai-vos do Eterno, vosso Deus, grande e poderoso, e lutai com bravura por vossos homens, vossos meninos, vossas meninas, vossas mulheres e vossas famílias. Amém. Fechamos os olhos, irmãos. Deus, me usa agora, Senhor,
para falar com esses irmãos que eu tanto amo, com essa igreja que eu tanto amo. Senhor, eu me rendo ao Teu Espírito Santo para falar exatamente o que o Senhor quer que eu fale nessa noite. Senhor, é possível que nesse auditório tenha alguém que tenha resistência a mim, ao trabalho que fiz, ao que eu represento. Faz uma coisa, Espírito Santo, quebra todas as resistências agora. Que somente o Teu Espírito esteja reinando neste lugar. Eu me disponho, Senhor, a trazer a mensagem que o Senhor quer para o coração dos irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, Senhor, segura aquele relógio lá, Senhor, segura. Segura, Senhor, aquele relógio. Irmãos, eu não preciso explicar muito a história de Neemias, porque eu estou falando para um povo que com certeza conhece a história de Neemias. E se tem alguém aqui no auditório que nunca leu o livro de Neemias, vai para casa hoje correndo e leia o livro de Neemias. Ele é um livro pequeno, é um livro extraordinário. Leiam o livro de Neemias, aprendam com Neemias. Neemias está reconstruindo os muros de Jerusalém. Os pastores sabem disso. Não foi fácil chegar lá, mas Neemias chegou. E Neemias usou das estratégias mais incríveis que os irmãos possam imaginar para chegar lá. O telefone tocou. Desliga. Os irmãos conhecem as estratégias que Neemias usou para chegar até a construção do muro. Mas os inimigos não queriam que os muros fossem reconstruídos. Os irmãos conhecem todas as tentativas, todas as investidas dos inimigos do povo para que o muro de Jerusalém não fosse edificado. Os irmãos conhecem a história. Os pastores pregam muito naquele versículo, quando Neemias é convidado para estar com os inimigos, para que ele se desviasse do foco, e ele manda aquela resposta: eis que estou fazendo uma grande obra. Neemias tinha foco, e Neemias tinha pressa, Neemias tinha uma missão. Mas os inimigos começam a ficar cada vez mais incomodados com esses fracos judeus que estão reconstruindo os muros. E as ameaças começam a chegar de todos os lados. E as ameaças começam a chegar, e o povo que estava reconstruindo o muro começa a ficar desanimado e começa a ter medo. Há um momento que o povo que tanto queria a reconstrução, que o povo que estava na obra, que os judeus que estavam ali na construção, na reconstrução, começam a ficar temerosos. Neemias observa que os inimigos estavam atemorizando. E essa passagem é exatamente esse momento que Neemias resolve parar, depois de ouvir tantos recados dos inimigos. Nós lemos no versículo 14 que ele diz o seguinte: eis que parei por um breve tempo e fiz uma avaliação. Neemias para o que está fazendo, para fazer uma avaliação do que estava acontecendo naquele momento, para fazer uma avaliação de até onde ele já tinha ido, mas ele também estava avaliando o poder de fogo dos inimigos. Ele para por um breve tempo. O versículo começa assim: eis que parei por um breve tempo e fiz uma avaliação. A primeira mensagem que eu encontro aqui nesse versículo, irmãos, e que Deus tem falado muito ao meu coração: quando estamos fazendo uma grande obra, não podemos parar por muito tempo. A primeira mensagem que a gente aprende nesse versículo é: se está fazendo uma grande obra, não pare por muito tempo. Se tiver que fazer uma avaliação do seu ministério, se tiver que fazer algum ajuste na obra, se tiver que melhorar alguma coisa no seu ministério, pare por um breve tempo, faça uma avaliação e mãos à obra, volte para a obra. Pastores, eu respeito muito, mas eu tenho encontrado ultimamente muito crente falando que está tirando o ano sabático. Respeito quem está tirando o ano sabático, mas eu preciso informar, pastores, que o inferno não tira ano sabático. Eu preciso informar que o inferno não para. Eu preciso informar que o mal não cessa. O mal trabalha dia e noite, e os obreiros do mal não têm preguiça, não se cansam e avançam a cada instante. Eu tenho encontrado irmãos nas igrejas querendo entregar o cargo porque precisam ficar um tempo no banco, porque quer pensar.
Irmãos que querem desistir do cargo que lhes são dado, porque quero pensar sobre o meu ministério. Irmãos, quer pensar? Pense rapidinho e volte para a obra, volte correndo, porque o inferno não espera e nós precisamos avançar na edificação dos muros. Primeiro recado que eu aprendo: não demore, mãos à obra. Depois Neemias fala que depois que ele faz a avaliação, ele reúne os magistrados, ele reúne os nobres, ele reúne os obreiros, ele reúne toda a população. Eu consigo imaginar aonde Neemias estava, de certo num lugar mais alto, e ele reúne todo o povo, olha para o povo e diz o seguinte: fiz uma avaliação e tenho uma notícia para dar para vocês. Nós vamos conseguir reconstruir os muros de Jerusalém. Quando Neemias faz a avaliação, ele percebe que era mais bravata dos inimigos do que realidade, que o poder dos inimigos não era tão grande como eles falavam. E aqui eu vou dizer uma coisa: eu vejo muito crente morrendo de medo do grito dos inimigos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, crente: grande, poderoso e eterno é o seu Deus. Não tenha medo de barulho do inimigo, não tenha medo de bravatas. E Neemias olha para o povo e diz o seguinte: nós vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Sabe por quê? Porque grande, poderoso, eterno é o nosso Deus. Ele relembra o povo dos feitos. Naquele instante eu consigo ver o povo lembrando tudo que Deus já tinha feito por eles. O que é um murozinho diante de um mar vermelho? O que é um murozinho diante de Maná? O que é um murozinho diante de tantos feitos que Deus já tinha feito no meio do povo? E Neemias anima o povo. Oh glória! Esse versículo foi escrito para os dias de hoje. Irmãos, se tem um versículo na Bíblia que foi escrito para o mês de junho de 2022, é Neemias 4,14. Sabe por quê? Porque a história está se repetindo hoje no Brasil. Estamos reconstruindo os muros dessa nação. Eu vou repetir, igreja. Eu vou repetir. Por anos a igreja ficou orando, levantando a mão para o céu, dizendo: Deus, sara essa terra. Deus abençoa a nossa terra. Por anos a igreja ficou marchando em volta do Congresso Nacional, marchando em Brasília e amarrando o valente, e orando, e fazendo promessa, e fazendo propósito. A igreja orou, por ter uma notícia para dar: Deus está nos dando a oportunidade de reconstruir essa nação. Nós estamos reconstruindo a nação brasileira. É como se Neemias estivesse aqui agora e dissesse assim: olha povo assembleiano, deixa eu dar uma notícia para vocês. Nós vamos conseguir reconstruir os muros do Brasil, porque é grande, poderoso, é eterno, é o vosso Deus que ouviu a vossa oração. Nós estamos num processo, irmãos, de reconstrução de Brasil, num processo de reconstrução de nação. Mas os nossos inimigos estão dizendo que é mentira. Os nossos inimigos estão olhando e com bravata dizendo: este povinho aí que ora, está dizendo que vão reconstruir a nação. Que reconstrução eles vão fazer? Basta uma raposa chegar lá que vai derrubar os muros que eles estão reconstruindo. E eles estão mandando o recado de que nós não vamos reconstruir esta nação. E estão mandando o recado: vocês estão lutando contra a ideologia de gênero? Não vai dar certo não, porque já doutrinamos todos os professores que estão em sala de aula, doutrinando seus filhos. Vocês estão lutando contra a liberação do aborto? Vão conseguir não? Tão bom não, porque nós já convencemos as nações da ONU. Nós já chegamos na América do Sul, já chegamos na Colômbia, já chegamos na Argentina. A onda verde do aborto já está avançando por toda a América do Sul. Vocês vão conseguir livrar os seus filhos do suicídio e da automutilação? Vão não? Seus filhos estão em depressão? Nós implantamos nessa geração agora ansiedade, depressão, automutilação e suicídio. Acabou para vocês, igreja. Oraram à toa. Reconstruir que nação? E os inimigos estão mandando recado.
E os inimigos estão, inclusive, nos apavorando. Eu estou vendo o crente dizendo: nós não vamos conseguir, porque é o Apocalipse, Jesus está voltando, já está tudo entregue mesmo, nós não vamos conseguir. Pois vim aqui dar um recado para esses irmãos. Eu vim aqui dar um recado para a igreja. E o recado é o seguinte: nós vamos conseguir reconstruir essa nação, porque grande, poderoso, eterno é o nosso Deus. Pode vir onda verde para a América do Sul, o Brasil ainda será a nação que vai se levantar. Somos a favor da vida, desde a concepção. Aborto nessa nação não. Que confundam todos os meninos de outras nações. Nessa nação nós vamos nos levantar e dizer: ideologia de gênero nós não queremos nas nossas escolas. Vamos conseguir. Irmãos, e o recado é: Deus tem pressa. E Deus tem pressa, porque as crianças têm pressa. Depois que Neemias anima o povo, exatamente o que eu fiz agora, garantindo a vocês que nós vamos reconstruir essa nação, Neemias olha para o povo e diz o seguinte: no entanto, enquanto eu e os obreiros estivermos reconstruindo os muros, o que vocês vão fazer, nobres, magistrados e população? Sabe o que vocês vão fazer? Lutar com bravura. Oh Deus! Lute com bravura por vossas mulheres, por vossos meninos, por vossas meninas e por vossos homens. O que Neemias está dizendo nesse exato momento? Não se reconstrói uma nação sem proteger mulher, criança, menino, menina e homens. Não se reconstrói uma nação sem proteger famílias. Eu espero que os irmãos estejam entendendo o que eu vim falar aqui. Nós estamos reconstruindo essa nação. Existem obreiros em lugares diferentes nessa nação reconstruindo. Eu fui uma obreira, eu estive lá. Eu paguei um preço por estar na linha de frente. Os irmãos não têm ideia o preço que eu paguei por ser uma ministra de um governo cristão. Os irmãos não têm ideia. Eu estava lá. Os obreiros estão lá reconstruindo. Mas e a igreja? Faz o quê enquanto se reconstrói a economia do Brasil? A igreja faz o quê enquanto se reconstrói as estradas dessa nação? A igreja faz o quê enquanto se faz uma revolução no Ministério da Educação? O que os pastores e membros têm que fazer? Ficar dividido entre Lula e Bolsonaro? Não. Ficar no zap brigando com a família porque é a direita e a esquerda? Não. Enquanto se reconstrói uma nação, o povo de Deus tem que fazer uma única coisa: lutar com bravura por sua família. Lutar com bravura por cada menino, por cada menina. Lutar com bravura pelas mulheres. Não adianta, irmãos, nós temos no Brasil o melhor ministro da economia, se as nossas famílias estão destruídas. Estamos reconstruindo esta nação. Mas não adianta a gente ter as melhores estradas, o Tarcisão do asfalto fazer as maiores obras, enquanto nossos meninos estão se suicidando. Lute com bravura por cada mulher, por cada menino, por cada menina, por cada família. Irmãos, as nossas famílias estão sob ataques. Vocês não têm ideia as armas que os inimigos estão usando para destruir nossas famílias. Mas eu quero falar nessa noite de mulheres. Neemias foi tão extraordinário quando ele traz claramente: lute por suas mulheres. Irmãos, eu fui ministra da mulher. E vocês não têm ideia o que eu vi nessa nação. Quando recebemos o Brasil para governar, nós éramos o 5º país do mundo que mais matava mulheres. Olha aqui, irmãos, escute o que eu estou falando. Essa nação que se autodeclara cristã, essa nação que tem tanta igreja evangélica e que nós estamos crescendo tanto, era a 5ª nação que mais matava mulheres no mundo. Irmãos, e nós tínhamos a 3ª melhor lei de proteção de mulheres do mundo, que é a Lei Maria da Penha. Essa equação não fecha. Como é que temos a 3ª melhor lei do mundo de proteção de mulher e somos o 5º país do mundo que mais mata mulher? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, pastores. Se alguém nunca disse isso para vocês,
Violência contra a mulher é arma do inferno. Eu vou falar nessa noite de duas armas poderosas que o inferno está usando para não deixar a gente edificar os muros que nós temos que edificar no Brasil. Uma delas é a violência contra a mulher. Se tem uma nação que não pode ter violência contra mulheres, pastores, é a nação que se diz cristã. Porque, irmão, ser cristão é proteger mulheres. Eu vou repetir. Ser cristão é proteger mulheres. Jesus Cristo, quando veio a esse planeta, ele veio para restaurar a dignidade da mulher e o papel da mulher na sociedade. Pastores, acreditem nisso. Eu consigo ver o inferno reunido e tentando armar um plano contra a nação brasileira e dizendo assim, como é que a gente vai destruir aquela nação? E os capeta, cada um dando uma ideia, e um capeta levanta a mão e diz, já sei, vamos machucar as mulheres daquela nação, porque aquela nação se fala que é cristã. A terra que foi descoberta e que o primeiro ato que foi feito aqui foi uma missa. Essa terra que já teve nome de Vera Cruz, terra de Santa Cruz. Essa terra que já foi o maior país católico do mundo e que em mais 10 anos terá metade da população evangélica, que o evangelho está crescendo. Essa terra não podia ter violência contra a mulher. Irmãos, quando Jesus Cristo, lá no céu, na Trindade, decide que Jesus venha ao planeta via nascimento materno, foi para restaurar a dignidade da mulher. Pastores, Jesus Cristo poderia ter vindo pronto para este planeta com 30 anos, feito o ministério de 3 anos e cumprido a sua missão, e eu acreditaria nele do mesmo jeito. Mas ele veio via nascimento materno. E ele veio de forma legítima a esse planeta. Só tem uma forma legítima de entrar nesse planeta, que é via nascimento materno. Satanás nunca teve autorização para vir dessa forma, por isso que ele é lobo e salteador. Mas Jesus entrou no planeta Terra. Deus estabelece princípios para entrar de forma legítima aqui, só via nascimento materno. E Jesus Cristo veio via nascimento materno. Mas aí acontece uma coisa extraordinária. Jesus Cristo, a partir daí, tem uma intimidade com mulheres. Mães que estão aqui, Jesus Cristo conhece o batimento do coração de uma mãe. Jesus Cristo esteve no útero de uma mulher. Jesus Cristo mamou nos seios de uma mulher. Jesus Cristo, enquanto mamava, olhava nos olhos de Maria. Jesus Cristo sabe quando uma mãe está triste. Jesus Cristo sabe quando uma mãe está feliz. Jesus Cristo conhece as emoções de uma mulher, porque ele esteve no útero de uma mulher. Só o meu Deus conhece as emoções de uma mulher, porque ele nos fez mulher e depois veio morar dentro de uma mulher. E isso é que é Deus, mulheres. E vou dizer uma coisa, Jesus Cristo tem um chamego com as mulheres. Jesus Cristo tem um amor especial por nós, irmãs. Me desculpe os homens que estão aqui. Jesus Cristo ama vocês, mas o chamego é com nós. O chamego é com as mulheres. Deixa eu dizer uma coisa aqui, e eu posso provar. Quando ele ressuscita, os discípulos chegam na porta do túmulo, olham e eles veem lençóis. Maria Madalena chega na porta do túmulo, ela olha e ela vê anjo. Os pastores vê lençóis, nós mulheres a gente vê anjo, essa é a diferença. Jesus tem intimidade com as mulheres. Mas deixa eu falar com as mães que estão aqui. Jesus Cristo te conhece, mãe. E Jesus Cristo ouve oração de mãe. Mães, não parem de orar por seus filhos. Mães, não parem de orar por suas crianças. Mães, o Senhor Jesus Cristo ouve oração de mães. Oh, glória. Poderia falar tanto sobre isso. Aí Satanás sabe que Jesus Cristo é apaixonado por mulheres. Aí Satanás inventa a tal da violência doméstica, porque ele sabe que quando se machuca uma mulher, se destrói uma família inteira. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Satanás sabe que quando se destrói uma mulher, se destrói uma família. Quando mata uma mulher, destrói uma família. Aí Neemias vem lá e diz o seguinte: aprendam com a Assembleia de Deus como é que se cuida de cordeiros. Venham aqui que a gente ensina.
A missão da igreja é cuidar de cordeiros, cuidar de crianças. Aí eu recebo uma nação que se diz cristã, e que é a quinta que mais mata mulheres, e que por dia se assassina 32 meninos e meninas, e é o pior país da América do Sul para se nascer menina. E aí, irmãos, o que fazer? O presidente Bolsonaro, quando me chamou para ser ministra, ele disse assim, e eu aceitei depois de 7 dias, doido para ele esquecer de mim, mas ele não esqueceu, me levou para ser ministra. Ele disse, por onde vamos começar, Damares? Eu disse, nós vamos começar, presidente, pelas crianças, porque se Jesus estivesse aqui, ele diria para o senhor, apacenta os meus cordeiros. E nós começamos esse governo pelas crianças. E nós já temos muitos números para apresentar. E quando eu assumi o ministério, irmãos, eu fui chamada de louca. Vocês sabem o que aconteceu com a minha história. Me execraram em praça pública, maluca, viu Jesus no pé de goiaba, azul e rosa, a ministra doida. Irmãos, gospiam em mim quando eu entrava no avião. Zombaram de mim, riram da minha fé, riram do meu Jesus. E cada vez que eu pensava em pensar, o Espírito Santo de Deus dizia, não desista. Temos um muro para reconstruir junto, Damares, levanta. Eu ainda sou grande, eterno e poderoso, levanta. E nós trabalhamos muito pelas crianças, irmãos. E Satanás ficou com muita raiva deste governo. Eu vou dar um número aqui para vocês. Pastor Paulo Freire acompanhou muito isso. Pastor Paulo Freire era o nosso parceiro na defesa da infância há muito tempo. Eu vou dar aqui um número para vocês, que o inferno está tremendo. Agora, irmãos, dezembro, o DataSUS apresentou relatório anual. DataSUS é um órgão do Ministério da Saúde. E os dados do DataSUS são incontestáveis, porque é a soma dos boletins, dos atestados de óbitos e as causas mortes. A causa de morte. Segundo o DataSUS, escuta essa, Satanás. Segundo o DataSUS, em 3 anos de governo, o número de crianças, lembra que eu falei que eram assassinadas 32 por dia? O número de crianças assassinadas no Brasil em 3 anos caiu 41%. Porque nós começamos pela infância. Quando eu cheguei na ONU, irmãos, que eu fui apresentar esse relatório, porque quando eu chegava na ONU, lá em 2019, eles apontavam, vocês são um dos países que mais matam crianças, essa nação é a pior nação da América do Sul para se nascer menina. E eu subi na ONU em 2019, em março, e disse, nós vamos transformar aquela nação, nós estamos reconstruindo os muros do Brasil, e nós vamos erradicar a violência contra a criança. Eles olhavam assim, com essa ministra doida? Pois agora, irmãos, eu voltei na ONU em março de 2022. Levantei o nariz. Tenho um recado para dar para as nações do mundo todo. Diminuímos a violência no Brasil com criança em 41%. Uau! E eu tive que provar porque eles não acreditaram. E eles devem estar perguntando lá até hoje, por quê? Por quê? Por que eles estão conseguindo diminuir a violência contra a criança? E de certo alguém está dizendo, também tinha uma ministra canelinha de fogo que orava todo dia e sapateava. Mas o versículo continua. E Neemias continua falando, lute com bravura por cada criança, por cada menina e por cada menino. Irmãos, eu estou indo para o final da mensagem para dizer para vocês que a obra não está completa. Ainda temos muito por fazer. E eu poderia ficar aqui falando para vocês das coisas mais estranhas que estão acontecendo no Brasil. E que a gente precisa enfrentar com bravura. Uma delas, irmãos, descobri quando assumi o ministério, que no Brasil explodiu nos últimos 8 anos o estupro de mulheres idosas. Idosa, irmãos. Nós temos imagens e relatórios de mulheres de 98 anos, 92, 93, 89, de repente resolveram estuprar mulheres idosas no Brasil. Mas batemos um recorde mundial. A mulher mais idosa que nós estamos acompanhando foi no Mato Grosso do Sul, 100 anos de idade. E eles fazem a imagem com a mulher idosa. E eles vendem a imagem do estupro de mulheres idosas. Meu Jesus, irmãs.
Nós precisamos nos levantar contra esse tipo de violência no Brasil e com bravura. Há uma outra violência que não se falava sobre mulheres no Brasil, que são as mulheres escalpeladas. Quem são as escalpeladas? São as mulheres da Amazônia. Irmãos, na Amazônia nós temos cidades que não têm ruas, que são rios. Os rios são as ruas. Nós temos cidades que não têm um carro, como a cidade de Afuá, no Marajó. E as mulheres andam de barcos. E os barcos têm um motor que tem um eixo. E quando o vento bate no cabelo, que enrola no eixo, o couro cabeludo da mulher é todo arrancado. E não se falavam para nós no Brasil das mulheres escalpeladas. E elas são tantas, irmãos, que tem associação de mulheres escalpeladas. Vocês não têm ideia, o sofrimento são mulheres e meninas. E eu encontrei mulheres que sem rosto, porque o acidente é tão grave, que não vai só o couro cabeludo, vai também o rosto junto. E para minha tristeza, irmãos, eu descobri que a maioria das mulheres escalpeladas da Amazônia são crentes evangélicas pentecostais, porque tem o cabelo comprido. Mulheres em sofrimento na Amazônia. Mulheres gritando de dor por causa do acidente de escalpelamento. E não se falava desse tipo de violência no Brasil. Precisávamos de um presidente corajoso. Quando Bolsonaro assumiu, que eu levei para ele a foto das mulheres escalpeladas, ele disse: eu quero cuidar delas, vai atrás dela. E eu deixei a história de aborto de lado e fui para a Amazônia buscar uma por uma. Eu encontrei mulheres escondidas em cabanas, porque o sol dói, o vento dói, a chuva dói. E tudo que essas mulheres queriam era uma peruca. Oh, igreja, há tanto por se fazer por mulheres no meu país ainda. E quando eu comecei a trazer o relatório, o Bolsonaro disse: só cuidar eu não quero mais não. Eu quero erradicar a violência do escalpelamento. E ele reuniu 8 ministros no comitê e deu ordem: nós vamos acabar com esse tipo de acidente. Eu quero erradicar o escalpelamento. Eu quero lutar com bravura para salvar as mulheres do escalpelamento. Eu poderia ficar aqui falando muito de violência contra a mulher, mas eu vou para o final da mensagem falando que as crianças também ainda estão sofrendo muita violência no Brasil. E há uma violência, irmãos, que um capeta, numa assembleia lá no inferno, disse: tenho mais uma arma para destruir a nação brasileira. E qual é? Pedofilia. E aqui eu vou encerrando. Irmãos, vocês não têm ideia o que está acontecendo com as nossas crianças ainda hoje no Brasil. Irmãos, quando eu assumi o ministério, eu já sabia, porque eu trabalhei com o senador Magno Malta. Quando eu assumi o ministério, eu descobri, pastor José Wellington, que na minha nação tem um estupro de recém-nascidos. A imagem da nenê mais jovem que eu assisti, pastores, sendo estuprada, tinha 29 dias. Não queiram assistir, pastores. Mas nós temos lá no nosso Disque 100, o Disque 100 ficava comigo, irmãos. Nós temos lá no Disque 100 imagens de crianças de 8 dias, 10 dias, 12 dias. Mas o recorde nacional, para a tristeza de vocês, aconteceu aqui na capital, aqui em São Paulo. A criança foi atendida no hospital Pérola Baito. 7 dias. Aí eu descobri, irmã Lídia, que um vídeo de estupro de recém-nascido custa 50 mil reais. E que há um comércio de venda de imagens de crianças estupradas no Brasil, e estourou nos últimos 6 anos o estupro de recém-nascidos. E descobri, pastores, que quem estupra o recém-nascido é o pai ou a mãe. Porque o recém-nascido não está na creche, não está na escola. E descobri mais, irmãos, muitos pais que estupram os recém-nascidos no Brasil não são pedófilos, fazem por dinheiro. Irmãos, vocês não têm ideia o que foi ser ministra da mulher, da família e dos direitos humanos no Brasil. Tinha dia, irmãos, que eu não conseguia dormir. Como dormir recebendo uma imagem de uma criança de 8 dias sendo estuprada? Tinha dia, irmãos, que a minha equipe no ministério não dormia. E eu tinha que descer lá na sala da ouvidoria, abraçar meus servidores. Eu sei que o Estado é laico, mas eu abraçava meus servidores e orava por eles, porque eles gritavam no telefone.
com as imagens que chegavam para eles. Ainda muita criança sendo estuprada no meu país, irmãos. Aí eu descobri o mais terrível de tudo, que nós éramos o maior produtor e fornecedor de imagens de estupro de criança para o mundo. Vocês entenderam o que eu falei, pastores? Nós somos o maior produtor de imagens de crianças estupradas para o mundo. O maior consumidor é os Estados Unidos, mas o maior produtor é o Brasil. E aí eu entrei em pânico, porque eu sou pastora, nasci em lar evangélico, e os profetas disseram desde a minha infância que nós seríamos celeiro de missionários para o mundo todo. Eu ouvi na igreja desde criança que nós seríamos a nação evangelizadora, que nós mandaríamos missionários para o mundo todo. Lamento informar, irmãos, não estamos sendo celeiros de missionário. Nós estamos alimentando o mundo com a imagem das nossas crianças sendo estupradas. Olha o que Satanás quer fazer com essa nação. A nação que Deus prometeu que vai ser celeiro de missionários, é celeiro de pedofilia. Irmãos, acordem. A nossa luta é aqui. A nossa luta passa pela urna, mas ela só vai ser resolvida aqui, ó, nesse plano. A nossa luta é do bem contra o mal, é a luz contra as trevas. Acredita, irmãos? Irmãos, vocês não têm ideia o que eu passei. Aí, por conta do meu trabalho, por conta da minha luta, o crime organizado disse que vai me pegar. Os pedófilos do Brasil que nós colocamos na cadeia, foram várias operações policiais, disseram que vão me matar. O presidente Bolsonaro montou inúmeras operações policiais para pegar pedófilos. Eu fui a primeira ministra de Direitos Humanos da história do Brasil a prender. As outras passavam a mão na cabeça, eu prendi. E eles estão dizendo que vão me pegar. Aonde está a câmera? Onde está a câmera que eu posso lá? Vou olhar para aquela câmera ali. Eu vou dizer uma coisa para os abusadores e pedófilos de criança. Olha aqui para mim. Eu vou pegar todos vocês. Nós vamos pegar, e nós vamos nos levantar, e eu prometo para vocês, irmãos, que nós seremos a melhor nação do mundo para se nascer menina. Eu acredito na transformação do meu país. Chega de dor, chega de sofrimento, chega de lágrimas, chega de gemido na minha nação. Chega. Talvez alguns irmãos estão aí perguntando: por que a senhora fala com tanta veemência contra a pedofilia? Eu não tenho medo do crime organizado. Pagar 50 mil reais num vídeo de estupro de recém-nascido não é o Zé Mané da esquina. Tem poderosos envolvidos com a pedofilia no Brasil, pastores. Tem gente muito grande envolvida. E disseram assim para mim: Damares, não se meta nisso, porque isso é muito perigoso. Eu disse: mas Deus precisava de um ministro macho. O ministro macho chegou, sou eu. Nós lutamos com bravura por nossas crianças no Brasil. Era como se Neemias dissesse: não tema, Damares, porque é grande, eterno e poderoso é o seu Deus, não tema. E a gente avançou, irmãos. Eu vou encerrar. Talvez alguns irmãos estão falando assim: você está exagerando, você está emocionada porque você viu algumas imagens. Por que você fala com tanta veemência sobre a pedofilia? E aqui eu encerro. Porque eu sou uma das milhões de meninas que foram barbaramente estupradas no Brasil. Aos 6 anos de idade, pastor José Wellington, meu pai era o pastor presidente de um campo. E meu pai recebeu em casa um falso pastor. Não tem pastor pedófilo. Tem pedófilo fingindo que é pastor. Não tem padre pedófilo. Tem pedófilo fingindo que é padre. E meu pai, com um coração tão generoso e misericordioso, recebeu aquele rapaz que tinha acabado de sair do seminário e levou ele para dentro de casa, para morar dentro de casa. Deixa eu dar o primeiro recado aqui para vocês, pais. Cuidado com quem vocês estão levando para dentro de casa. A sua casa é o seu território. O seu lar é seu ninho. Proteja o seu território. Mulheres, sejam leoas.
Proteja os seus territórios. E se tem alguma irmã aqui que está indo para o segundo casamento, cuidado com a escolha do segundo marido, irmãs. Cuidado, eu sei o que eu estou vendo no Brasil. E aquele falso pastor me estuprou quando eu tinha 6 anos de idade. Ele não tinha o direito de ter feito aquilo comigo. Eu era uma menina, irmãos, pentecostal, com o cabelo comprido. Eu sentava no primeiro banco da igreja, eu cantava, levantava a mão, eu orava. E eu passei a ser uma menina triste na igreja. E meus pais não viram. A minha igreja não viu. Pastores, aquele pedófilo, depois que ele me machucou a primeira vez, eu ainda estava suja de sangue. Ele me colocou no colo e disse uma coisa: você me seduziu. Você é responsável por isso. Você é suja, imunda e pecadora. Eu só tinha 6 anos. E eu amava Jesus. E qual é o maior sonho de uma menina cristã, irmãos? É morar no céu com Jesus um dia. Aí aquele abusador disse para mim que eu era culpada e eu me sentia agora suja, imunda e pecadora. E eu achava que não ia mais para o céu. Ele arrancou de mim o sonho mais lindo que eu tinha, que era o sonho de morar com Jesus no céu. É isso que eles fazem, irmãos. Eles arrancam o sonho de nossas crianças. Eles sepultam sonhos. Eles sepultam destinos. Eu sei o que é ser vítima de um abusador. Eu sei o tamanho dessa arma que o inferno criou. Porque se você quiser destruir uma mulher, abuse dela na infância. Se quiser destruir um homem, estupre ele na infância. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Há um número que fala que 1 a cada 4 meninas no Brasil será abusada sexualmente até os 18 anos de idade. É muito, irmãos, é muito. Eu sei que tem um monte de mulher aqui que foram da mesma forma que eu, abusadas na infância. Nós somos milhões de mulheres machucadas no Brasil. Eu passei a ser uma menina triste. Aqui eu vou encerrando. Eu sentava no primeiro banco, cantava com a mão para cima. E eu parei de cantar e ninguém percebeu. Pastores, o meu pai não percebeu, porque meu pai estava muito ocupado construindo um grande templo em Feira de Santana. Pastores, o meu pai estava muito ocupado com as coisas do céu. Cuidado, pastores. Cuidado. A sua família é seu primeiro ministério, pastores. Dobre o alerta de vocês, pastores. Mas vou dizer uma coisa, irmãos, os diáconos da igreja também não perceberam. O ministério de louvor também não percebeu. E eu passei a sentar no segundo banco da igreja, daqui a pouco eu estava no último e ninguém percebeu. E eu mandava sinais que as coisas não estavam bem comigo. Eu lavava a minha mão o dia inteiro, o pastor ficava me lavando porque eu me sentia suja, imunda e pecadora. E ninguém percebeu. E eu achava que não ia mais para o céu. Eu achava que Jesus não me amava porque eu era pecadora. E ele dizia que se tu falar para o teu pai, eu vou matar o teu pai, eu também seria culpada da morte de meu pai. Era muito peso no ombro de uma menina de 6 anos. E foram 2 anos de abuso dentro de casa. E um dia esse pastor sumiu da nossa vida. E eu continuei triste. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Os diáconos, na hora de servir Santa Ceia, passavam por mim com a bandeja e com o pão. Eu olhava nos olhos dos diáconos e ninguém lia o que estava nos meus olhos. Se uma pessoa da igreja, irmãos, uma pessoa, tivesse percebido e me abraçado aos 6 anos de idade, e dito para mim que eu ainda ia para o céu, a minha vida tinha sido mais fácil. Mas estava todo mundo ocupado quando eu tinha 6 anos de idade. Todo mundo ocupado. Aos 10 anos, irmãos, eu não suportei a minha dor. Como milhões de crianças no Brasil não estão suportando. Eu tenho um número para dizer para vocês. A causa de mortes, a segunda causa de mortes no Brasil entre adolescentes hoje é suicídio. Nossos meninos estão se matando, irmãos. Aos 10 anos de idade, irmãos, eu não suportava a minha dor. Eu só preciso de mais 2 minutos. Eu não suportava a minha dor. Eu quis morrer. No fundo da casa pastoral, irmãos, tinha um pé de goiaba. É aí que vem a ministra doida do pé de goiaba. Tinha um pé de goiaba, eu me lembro que ele tinha uma bifurcação, o pastor José Wellington. E eu ficava sentada assim em cima de um galho mais alto.
E um dia eu quis morrer, irmãos. E eu peguei veneno de rato. Era tanta dor na alma. Era tanta dor no corpo. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não consegui gerar uma criança por causa de um estuprador. Uma das pastoras que mais lutou por criança no Brasil não teve a graça, a glória de gerar uma criança por causa de um estuprador aos 6 anos de idade. Ele arrancou de mim o sonho de gerar uma criança. Mas eu gerei no coração. Eu adotei uma menina índia, que é a minha filha, que é a coisa mais linda. Aos 10 anos, pastor, quando eu estava em cima daquele pé de goiaba, irmãos, abrindo o saquinho de veneno para morrer. E eu chorava porque eu amava meu pai e minha mãe. E eu sabia que eles iam sofrer se eu morresse. Mas eu não tinha outro caminho a não ser a morte, porque doía muito a alma. E doía o corpo também. E quando eu comecei a abrir o saquinho de veneno, pastores, irmãos, na hora que eu estou abrindo, que eu olhei para debaixo do pé de goiaba, milagrosamente, eu vi Jesus debaixo do pé de goiaba. Eu quero que vocês entendam o seguinte: eu não ia mais para o céu, mas o céu desceu até mim. Vocês conseguem entender o amor de Jesus por uma menina no interior do Nordeste? Ele desce do trono e vai para debaixo de um pé de goiaba por amor a uma menininha abusada. Irmãos, o veneno sumiu da minha mão e eu fiquei assustada, abismada. E eu dizia: Senhor. E ele olhou para mim, irmãos. E aquele olhar eu nunca vou esquecer. Eu não vejo a hora de chegar na glória para ver aquele olhar de novo. E ele olhava para mim, ele sorria. E ele começou a subir no pé de goiaba, pastor Zé Wellington. Ele começou a subir. E eu dizia assim: não sobe, Jesus. O Senhor não sabe subir, o Senhor vai cair. E o Senhor vai se machucar. Já te machucaram tanto na cruz. Pastor Zé Wellington, eu amava tanto Jesus que eu não queria que ele se machucasse. As crianças amam Jesus de uma forma tão espontânea, irmãos. Mas eu tenho uma notícia para dar para vocês, que não está na Bíblia. Jesus sabe subir em pé de goiaba sem cair. E ele subiu. E é naquele pé de goiaba, irmãos, ele conversou comigo. Ele me deu o abraço que a igreja não deu, que a família não deu, que a escola não deu. E naquele pé de goiaba a minha vida foi transformada. Eu subi para a morte e eu desci daquele pé de goiaba para a vida. E aí, irmãos, esse meu testemunho que eu dei numa igreja, talvez numa igreja Assembleia de Deus, a Rede Globo cortou e jogou. Tá vendo como ela é louca, ela é fanática, ela vê Jesus. Não ouviram o início da história, só disseram que eu era louca, que eu via Jesus no pé de goiaba. E aí a minha assessoria de comunicação dizia assim: ministra, pega mole, não fala que viu Jesus não, fala que foi um sonho, fala que era um amigo imaginário. Eu dizia para a minha assessoria de comunicação: eu vi Jesus no pé de goiaba e eu não vou negar a minha fé. Em todas as entrevistas que eles perguntavam: mas a senhora viu Jesus? Vi. Ele falou que a senhora falou. Eu tive a oportunidade de 3 anos, eles riam e eu pregava o evangelho enquanto eles riam, e muitas crianças começaram a falar de Jesus. Eu encerro, irmãos, dizendo para vocês, enquanto nós estamos aqui nesse templo lindo, nós temos milhões de crianças no pé de goiaba no Brasil. Não adianta, irmãos, não adianta a gente ter o melhor presidente da República se vocês não vierem junto com a gente. E agora, nas próximas eleições, vai vir uma esquerda nojenta do inferno oferecendo outras propostas para vocês, e eu tenho muito medo que alguns sejam seduzidos. Acredite, irmãos, ainda é o presidente Bolsonaro o melhor projeto para o Brasil, porque ele está interrompendo um ciclo de dor e de sofrimento no Brasil. E nós temos um aliado no Congresso Nacional, que é o pastor Paulo Freire, que tem um projeto de lei para tornar o crime de pedofilia hediondo no Brasil. Eu encerro dizendo para vocês, irmãos, a resposta para o Brasil é a igreja. Eu vou voltar, aqui eu encerro. Eu vou voltar na ONU daqui a alguns anos, velhinha, com uma bengalinha na mão, e eu vou mostrar os números do Brasil,
E eu vou mostrar na ONU que o Brasil é o melhor país do mundo para se nascer menina. Eu vou mostrar na ONU que acabou a violência contra a criança. E alguém vai perguntar assim, mas como é que pode? Eles eram fracos. Eles não conseguiam fazer nada, como é que pode? Alguém vai se levantar na ONU e vai dizer, eu não sei, mas a igreja brasileira se levantou e lutou com bravura por seus meninos e meninas. Se tem alguma irmã que está no pé de goiaba, ou que passou por isso, o meu recado é, Jesus nos liberta do cativeiro, da dor e do sofrimento. E eu vou provar. E encerro. Satanás sabia que Deus tinha um propósito na minha vida. E ele queria me calar com a pedofilia. Perdeu o inferno. Porque ele foi para o pé de goiaba. Mas eu confesso para os irmãos que muitas vezes, quando eu ia para congresso de criança, ou eu ia para algum evento em universidade, em algum lugar para falar de criança, diziam assim no meu ouvido, mas você não tem uma criança? Como é que você quer ensinar a cuidar de criança? Eu realmente não tinha uma criança, por causa de um estupro aos 6 anos. Mas olha o que Deus fez comigo. A mulher que não pôde ter uma criança, em 2019, é nomeada ministra da criança, e Deus me deu 56 milhões de crianças para eu cuidar. É o Jesus que responde orações, que realiza sonhos. Eu vou embora agora. Saiam do culto aqui hoje com uma certeza: estamos reconstruindo os muros do Brasil. E saiam com uma certeza: a resposta é a igreja. Com outra certeza, irmãos, Jesus sobe em pé de goiaba. E Jesus muda a vida e muda o curso de nossas histórias. Que Deus abençoe a Igreja Assembleia de Deus.